Existe uma movimentação silenciosa acontecendo agora nos bastidores do campo brasileiro. Não é euforia passageira, não é mais um ciclo de otimismo que dura uma safra e murcha na próxima entre-safra. É algo diferente, algo estrutural, que dependendo de como você se posicionar nos próximos meses pode representar a maior oportunidade de geração de patrimônio da sua vida, ou o movimento histórico que você vai lamentar ter perdido. O mercado de terras rurais no Brasil está passando por uma transformação que muitos ainda não enxergam com clareza porque ela não acontece nas manchetes barulhentas do mercado financeiro tradicional, nem nas telas piscando de vermelho e verde das bolsas de valores. Ela acontece no silêncio das negociações, na frieza dos dados, na movimentação discreta de investidores globais que já entenderam algo que o brasileiro médio ainda está aprendendo a compreender. A terra produtiva brasileira não é apenas um ativo. Ela é um escudo. Para entender o que está acontecendo de verdade, é preciso percorrer 3 pilares que, lidos em conjunto, revelam não apenas o diagnóstico do presente, mas o mapa do futuro do agronegócio brasileiro. E ao final dessa jornada, fica claro por que especialistas estão chamando esse momento de a grande virada do agro, e por que 2026 pode ser o ano em que essa transformação se torna irreversível. O primeiro pilar começa por um número que precisa ser dito com clareza. De acordo com estudos conduzidos pela Cargill, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, o Brasil será responsável por atender aproximadamente 80% do crescimento do consumo global de alimentos nos próximos 20 anos. Isso não significa uma fatia do mercado ou um segmento específico de commodities, mas o crescimento total do consumo mundial de alimentos. É um número que deveria forçar uma reflexão profunda sobre o que significa ser brasileiro nesse momento histórico. Para colocar em perspectiva, a população global segue em expansão, a classe média de países emergentes, especialmente na Ásia e na África, está aumentando e demandando dietas mais ricas em proteínas e grãos, enquanto as terras agricultáveis no planeta são finitas. Países que já foram grandes produtores enfrentam degradação do solo, escassez hídrica e instabilidade climática que comprometem sua capacidade produtiva. O Brasil, nesse contexto, surge como uma exceção singular. Com aproximadamente 41% do território nacional classificado como agricultável, o país possui uma reserva produtiva sem paralelo no mundo, que ainda opera muito abaixo de sua capacidade máxima. Essa combinação de extensão, diversidade climática, disponibilidade hídrica e evolução tecnológica no campo transformou o Brasil em algo que transcende a noção de simples exportador agrícola. O Brasil se tornou um ativo geopolítico, uma peça no tabuleiro de decisões estratégicas de nações inteiras. Quando um país precisa garantir sua segurança alimentar, olhar para o Brasil não é uma opção entre outras. É a opção que faz mais sentido, o caminho de menor resistência para quem quer acessar terra produtiva, com infraestrutura em desenvolvimento e com tecnologia agrícola de ponta. Esse contexto muda completamente a natureza da demanda por terras rurais. Ela não é mais apenas especulativa, movida pela expectativa de valorização imobiliária. Ela é estratégica, movida por uma lógica de longo prazo que conecta diretamente a posse de terra produtiva brasileira à capacidade de um investidor, de uma empresa ou de um país de garantir acesso a alimentos no futuro. Teoria é importante, mas dado concreto é o que separa análise de especulação. E os dados que chegam do mercado em 2026 são reveladores. O portal Chãozão, uma das maiores plataformas especializadas em anúncios de propriedades rurais do país, registrou em janeiro de 2026 um aumento de 250% na procura por fazendas e propriedades rurais em comparação ao mês anterior. 250% em um único mês. Num setor que historicamente opera em ciclos longos, com movimentos graduais de demanda, esse salto é o sinal de que algo mudou, de que um gatilho foi acionado. Para dar dimensão ao que representa esse nível de demanda, basta compreender a escala do mercado que está sendo movimentado. O portal Chãozão reúne hoje em sua plataforma cerca de 500 bilhões de reais em propriedades anunciadas. R$500 bilhão. Não é um mercado de nicho, não é um segmento de segunda linha, e ele está aquecendo de uma forma que não se via há muito tempo. O detalhe mais revelador nessa história, porém, não é o número em si, mas quem está do outro lado dessa demanda. O interesse estrangeiro por terras brasileiras vem crescendo em ritmo consistente desde 2025. Nos primeiros 7 meses daquele ano, a procura por parte de investidores dos Estados Unidos cresceu 15%, e os americanos hoje representam 41% de todas as consultas estrangeiras na plataforma. São consultores de investimento, family offices,
fundos de pensão e grandes grupos empresariais norte-americanos que estão olhando para o Brasil não como um mercado exótico de alto risco, mas como uma oportunidade legítima de alocação estratégica de capital. Além dos Estados Unidos, a demanda vem de Portugal, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e China, praticamente um recorte do G7 e de algumas das maiores economias emergentes do mundo, convergindo para o mesmo ativo. Quando há essa diversidade de origem de demanda, culturas diferentes, economias em estágios distintos de desenvolvimento, isso não é coincidência. Isso é consenso. É o reconhecimento global de que esse ativo tem algo que outros não têm. Vale destacar que esse aquecimento não surgiu do nada em janeiro de 2026. Já em dezembro de 2025, o portal havia registrado alta de 38% nas buscas acima da média histórica do período. O que se viu no início de 2026 foi a aceleração de um movimento que já estava em curso, a consolidação de uma tendência que os dados vinham anunciando mês após mês. Isso é relevante porque significa que não estamos no início de uma bolha especulativa irracional, mas no meio de uma curva de aceleração sustentada por fundamentos reais. É justamente quando os fundamentos são reais que o terceiro pilar se torna crítico. Por muito tempo, o mercado imobiliário rural brasileiro operou de forma marcadamente informal. As negociações aconteciam no boca a boca, nas indicações de confiança, em visitas sem dados estruturados, em avaliações feitas à base de percepção e experiência pessoal. Esse modelo funcionou enquanto a demanda era doméstica e o volume de negociações era manejável dentro de redes informais de relacionamento. Mas encontra seus limites precisamente quando a demanda se torna global, quando os compradores chegam de outros países com exigências de governança, de transparência documental, de análise técnica de solo, de sustentabilidade ambiental, de conformidade legal. Um investidor americano ou alemão não vai alocar capital em um ativo que não consegue ser devidamente analisado, documentado e precificado com metodologia clara. É aí que a profissionalização do setor deixa de ser uma modernização desejável e passa a ser uma condição de sobrevivência competitiva. E esse processo já está acontecendo. O comprador qualificado de 2026 quer informação estruturada, quer saber sobre a capacidade de suporte do solo, sobre a disponibilidade e qualidade da água, sobre a situação fundiária e ambiental da propriedade, sobre o histórico produtivo e a infraestrutura logística disponível. Quer precificação técnica, baseada em metodologia de mercado, não em estimativas subjetivas. Esse novo padrão de exigência está criando uma demanda por uma nova categoria de profissionais, por ferramentas de inteligência de dados aplicadas ao mercado rural e por metodologias de avaliação que consigam traduzir os ativos do campo para a linguagem do capital organizado. Para o proprietário rural, isso representa uma mudança de posição. O fazendeiro que antes negociava no escuro, sem saber se estava vendendo caro ou barato, agora tem acesso a ferramentas que o colocam em pé de igualdade com compradores muito mais sofisticados. Para o investidor, a profissionalização reduz o risco percebido e real das operações, pois mercados transparentes atraem capital organizado, que traz volume, liquidez e o tipo de investimento de longo prazo que transforma o campo. Ao percorrer os três pilares, o protagonismo geopolítico do Brasil na segurança alimentar mundial, a intensidade e a origem global da demanda por terras brasileiras e o processo de profissionalização que está reorganizando o setor, a grande descoberta emerge com clareza. A blindagem das terras brasileiras para 2026 não é o resultado de uma política governamental específica, de um decreto ou de um programa de incentivo desenhado em Brasília. Ela é o produto de uma confluência de forças que se reforçam mutuamente. A primeira é a demanda estrutural, crescente e persistente, criada pelo aumento da população global e pela expansão das classes médias em países emergentes. A segunda é a escassez global de terras agricultáveis de qualidade, que só tende a aumentar o diferencial brasileiro. E a terceira é a profissionalização do mercado, que funciona como amplificador das duas primeiras ao torná-lo mais transparente e acessível ao capital internacional. O resultado dessas três forças agindo simultaneamente é um mercado que está, de fato, se blindando. Não no sentido de fechamento ou protecionismo, mas no sentido de construir uma estrutura tão sofisticada e orientada por dados que seja capaz de atrair o capital certo, o capital qualificado, de longo prazo, comprometido com a produtividade e com a sustentabilidade do campo brasileiro. É o reconhecimento de que o solo produtivo brasileiro não é uma commodity genérica a ser negociada sem critério, mas um recurso singular que precisa ser valorizado e negociado com o nível de sofisticação que sua importância geopolítica exige.
Essa transformação tem implicações que vão muito além do mercado imobiliário rural em si. Ela fortalece a posição do país nas negociações comerciais globais e cria as condições para que a promessa do Brasil como potência alimentar se converta em realidade de forma progressiva e sustentável. Para o investidor individual, a compreensão desse panorama é fundamental. Quem entende os fundamentos que estão movendo esse mercado consegue tomar decisões mais informadas, seja como proprietário de terra avaliando o momento de negociar, seja como investidor pensando em diversificar o patrimônio. Ao juntar todas as peças, o que fica claro é que a grande virada do agro é, no fundo, uma história sobre amadurecimento. O Brasil está amadurecendo como potência agrícola global, não apenas no sentido de aumentar sua produtividade, mas no sentido de construir as instituições, os mercados e as ferramentas que permitem que sua riqueza natural se converta em prosperidade distribuída. O processo não está completo, existem muitos desafios a superar, mas a direção é clara. E os dados de 2026 são uma confirmação de que o mercado está respondendo positivamente ao caminho percorrido. A terra produtiva brasileira nunca foi tão valiosa. E nunca houve tantas razões para acreditar que ela vai continuar se valorizando. Gostou dessa análise? O que você acha da estratégia de profissionalização do mercado imobiliário rural como forma de blindar as terras brasileiras e garantir o futuro do agronegócio? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais análises como essa. O campo brasileiro tem muito mais para contar, e a gente vai continuar acompanhando cada capítulo dessa história.